Meus irmãos, minhas irmãs, como disse o Fernando, é com muita alegria que estamos recebendo hoje o Júlio Couto Damasceno, que é profissional de marketing e propaganda e esteve ligado à Rede Globo, onde trabalhou por algum tempo. Ele, o Júlio, faz parte do Centro de Recuperação e Benefícios, Bezerra de Menezes, lá do Rio de Janeiro, casa famosa, né, Júlio? Pelo trabalho que faz, muito interessante na divulgação da doutrina espírita. O Júlio é um estudioso, vocês vão ver pela pesquisa que ele faz, o imenso trabalho que ele fez para pesquisar a respeito da reencarnação na obra dos grandes luminares da humanidade. E é a primeira vez que ele fala na nossa Semana do Livro Espírita, mas não é a primeira vez que ele vem a Franca, porque já veio participar de congresso aqui conosco, então ele já conhece a nossa cidade, mas não conhecia o público da Semana do Livro Espírita. Portanto, ao apresentar o Júlio, agradecendo mais uma vez pela oportunidade dele estar aqui, desejamos que essa seja a primeira vez na semana, mas não seja a última, tá bom? Boa noite. É uma alegria estarmos aqui em Franca, essa cidade maravilhosa e abençoada, né? Abençoada por Deus com uma família maravilhosa de amigos, de confrades, né, da nossa doutrina, e uma alegria em especial estarmos participando aqui da 67ª edição da Semana do Livro Espírita de Franca. Acabei de saber que é a Semana Espírita mais antiga do Brasil, a única com essa extensão de continuidade. Então, parabéns, obrigado pelo convite, é uma alegria estar com vocês. Que Jesus nos inspire, nos ampare e que possamos fazer bom uso daquilo que será visto aqui essa noite. Era noite, uma noite escura, sem lua. As nuvens encobriam o céu. Um vulto circulava pelas ruelas da Galileia antiga, se dirigindo a uma casa pequenina, num bairro recuado, numa casa humilde. Ele estava envolto também numa capa escura, com um capuz, com todos os cuidados para não ser percebido na sua movimentação pelas ruas da cidade. Chegando à casa desejada, teve que se abaixar, desceu alguns degraus, e lá, finalmente, Nicodemos teve a oportunidade de conhecer aquele rabi que se tornara tão famoso na Judéia, na Galileia, pelos chamados milagres que fazia, pelas palavras, pelos ensinos que trazia. Finalmente, Nicodemos estava ali face a face com aquela figura tão controversa, tão comentada, tão falada em todos os meios. Nicodemos saúda Jesus de maneira elogiosa. Rabi, sei que és um homem de Deus, porque um homem que não tivesse Deus ao seu lado jamais conseguiria fazer as coisas que faz. Jesus não sorri. Pouco sorria, mas diante de Nicodemos seus olhos ficam serenos, olhando na alma do seu interlocutor, como que a devassá-lo na intimidade do seu pensamento, descortiná-lo na intimidade das suas reflexões, e respondendo às suas questões mais íntimas, mais presentes, sem que Nicodemos tivesse mesmo a chance de apresentá-las, de trazê-las de viva voz. E diz, em verdade vos digo que ninguém alcança o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos fica surpreso, primeiro pelo fato de constatar que o Cristo havia descortinado o seu pensamento,
que surpreendera as suas reflexões, aquelas que lhe traziam até aquele recanto tão afastado da cidade. Mas depois, rapidamente, se refazendo da surpresa, se coloca diante do Cristo e traz as suas dúvidas, dizendo: Senhor, como é possível que um homem velho entre novamente no ventre da sua mãe? E o Cristo lhe responde: em verdade vos digo, não vos surpreendeis de eu dizer que não podeis alcançar o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da água é água, o que nasce do Espírito é Espírito, e o Espírito de Deus sopra onde quer. E Nicodemos, outra vez, sem entender, mas como? Como pode ser? E diz o Cristo: então és mestre em Israel e não conheces estas coisas? Eu te falo das coisas da terra e não credes? Imagine se te falasse das coisas dos céus. Essa palestra nós dedicamos a todos os Nicodemos modernos, às vezes tão sábios, tão sapientes, tão senhores de si, e, no entanto, às vezes tão pouco conhecedores das realidades mais presentes do nosso dia a dia. Vamos então ver o nosso tema, a reencarnação no pensamento de grandes luminares. Muito bem. Nosso mestre Allan Kardec, logo no início do Livro dos Espíritos, falando sobre a existência de Deus, na questão número 5, nos traz uma questão muito interessante e que serve aqui de ponto de partida para as nossas reflexões. Pergunta a ele: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E respondem os espíritos: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Não existe povo ateu. Sempre em todos os povos, em todos os tempos, em todas as civilizações, sempre houve a crença em algum tipo de divindade. Variando o modo, variando o meio, variando a forma, a interpretação humana, mas esse sentimento se revela nas mais variadas culturas de todos os tempos. Segundo Kardec, essa universalidade do sentimento instintivo estava associado ao indicativo da realidade de uma ideia. Era impossível que algo tão presente na cultura, na tradição dos povos, não tivesse em sua essência, não tivesse na sua base um fundo de realidade. E ele desenvolve esse raciocínio. Diz ele na Revista Espírita, em janeiro de 1858, praticamente 8 meses depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 57. Uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo ao outro entre os povos mais diversificados se não estiver fundada em algo de positivo, em algo de certo, em alguma base segura. Os espíritos concordam e reforçam esse ensino, trazendo um pouco mais à frente essa assertiva. O espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, porém da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Há ensinos, há crenças espalhadas em todos os povos, a existência de Deus, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a lei do progresso, a lei moral, a regra áurea do fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Esses ensinos se encontram espalhados por todos os povos, em todos os lugares do planeta.
E aquele que se dedicar ao estudo desse manancial inesgotável de brilho, de luz, de verdade, certamente terá muito a aproveitar, muito a aprender e a constatar que não há nenhum povo deserdado da verdade, deserdado da revelação, do esclarecimento devido. Os espíritos prosseguem nesse incentivo para esse tipo de estudo que nós faremos aqui essa noite. Dizem eles: havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que aos seus olhos eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, emblemático. E prosseguem: entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ora, é exatamente o tema que nos foi proposto aqui para a 67ª edição da Semana Espírita de Franca. Leon Denis, no seu mavioso romance e volume Depois da Morte, nos traz o estudo aprofundado de algumas dessas principais tradições na Índia, no Egito, na Grécia, em Roma, na China, trazendo as primeiras referências sobre esse assunto, mais aprofundadamente, dando prosseguimento ao esforço de construção da filosofia espírita. Diz ele: as formas materiais, as cerimônias extravagantes dos cultos tinham por fim chocar a imaginação do povo. Por trás desses véus, as religiões antigas apareciam sob o aspecto diverso, revestiam um caráter grave e elevado, simultaneamente científico e filosófico. Seu ensino era duplo, exterior e público de um lado, interior e secreto de outro, e neste último caso, reservado somente aos iniciados. Então havia um ensino popular, normalmente mais grosseiro, mais exótico, com cerimônias mais extravagantes, mas havia em cada culto uma tradição mais hermética, mais fechada, destinada aos iniciados, aqueles que conseguiam vencer as dificuldades do caminho para se tornarem capazes e dignos de receber ensinos mais aprofundados sobre as verdades eternas. Hoje é tempo dessas mesmas verdades serem reveladas a todo mundo, a todos nós. Não há mais necessidade dos mistérios, não há mais necessidade da iniciação dos templos escuros. Agora a verdade precisa ser dita a todos que têm desejo de aprendê-la, de maneira livre, gratuita, aberta, de tal maneira que cada um possa juizar no seu coração aquilo que melhor lhe parece e, aproveitando esses ensinos, promover a sua transformação moral, pessoal, intelectual. Mal sabia Kardec e depois Leon Denis que essa ideia, a da universalidade de um ensino presente em diferentes povos e épocas, seria depois amplamente desenvolvida no século XX
pelo suíço Carl Gustav Jung, com a sua famosa teoria dos arquétipos, e trazendo então um fundamento científico aprofundado sobre aquilo que Kardec e Leon Denis intuíram tão brilhantemente e apropriadamente um século antes. A palavra arquétipo significa principal ou princípio, oriundo da palavra grega arquê, e depois tipos, impressão, marca, ou seja, uma marca principal, um tipo, um modelo, uma ideia que estaria presente na nossa psique de maneira geral, independente da nacionalidade ou da tradição cultural de cada um. Essa palavra é antiga, Platão se serve dela no seu diálogo entre Timeu e Crítias, diz ele, o demiurgo põe os olhos no que é imutável e utiliza como arquétipo, como base, quando dá a forma e as propriedades ao que cria. Então, olha, é uma palavra antiga, já consagrada por Platão. Plotino, comentando o texto de Platão, reforça, né? Diz ele, Platão diz que a natureza do arquétipo era eterna. Então, exatamente falando um pouco da eternidade desse arquétipo, ele transcende ao tempo. Aqui a eternidade não deve ser vista como uma associação, uma multiplicação do tempo, mas como a ausência dele, algo que está fora e além do tempo, e daí ser eterno, daí poder atingir a todos em qualquer época, em qualquer lugar. Jung desenvolve amplamente essa chamada teoria dos arquétipos nessa obra Arquétipo Inconsciente Coletivo. É o 19º volume, o 9º volume das suas obras completas, e ele produziu isso entre 1933 e 1955. Diz ele, vamos aproveitar esse ensino, é muito importante porque confirma aquilo que Kardec nos ensinou lá no século XIX. Há uma camada mais ou menos superficial do inconsciente que é indubitavelmente pessoal. É o nosso inconsciente pessoal, aquilo que nós trazemos na base do nosso subconsciente. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este, porém, repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Então, aquilo que é arquetípico nasce conosco. Nós apenas manifestamos e traduzimos esse conhecimento quando ele vem à tona na nossa consciência. Esta camada mais profunda é o que chamamos de inconsciente coletivo. E prossegue. Eu optei pelo termo coletivo pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas universal, constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua subconsciência, conforme o capítulo A Casa Mental, lá de André Luiz, no volume No Mundo Maior. Mas, além desse substrato pessoal, além dessa memória pessoal, espiritual, individual, existe uma base coletiva que diz respeito à nossa essência espiritual, aquilo que nós temos de divino e de comum, que nos irmana, que nos aproxima e nos identifica naquilo que de mais sublime nós temos na condição de humanidade. Esse é o arquétipo. Diz ele, os conteúdos do inconsciente coletivo são chamados arquétipos. Estamos tratando de tipos arcaicos, ou melhor, primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos. O significado do termo arquétipos fica, sem dúvida, mais claro quando se relaciona com o mito. Bom, vamos seguir. Então, quando se associa a ideia do arquétipo aos chamados mitos
das religiões da antiguidade, das grandes tradições orais, esse entendimento fica mais claro. Deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês. Jesus nos fala amplamente da ideia do reino de Deus, né? Reino de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 43. Diz assim, Jesus falando, né? É preciso que eu vá também às outras cidades do reino, porque foi para isto que eu vim. Esse é o único versículo do Evangelho onde Jesus diz a que veio. Por que ele veio ter conosco? E diz ele que veio para nos falar da boa nova do reino. Ora, ao longo dos evangelhos, nós temos 42 parábolas diferentes, para tratar de um único tema, do reino de Deus. E Jesus se serve então de imagens ricas, né, coloridas, dizendo assim, o reino de Deus é semelhante a uma pérola colocada no fundo do oceano. E, em outro momento, o reino de Deus é semelhante a um tesouro colocado, enterrado num terreno. Ora, são dois símbolos, duas imagens que procuram traduzir de forma simples, numa imagem popular, acessível, algo que se encontra dentro de nós. Porque diz lá em Lucas, capítulo 17, versículo 28, o reino de Deus não se encontra nem aqui, nem lá, nem acolá. Ele se encontra dentro de nós. Então, o fenômeno real são as potencialidades humanas, aquilo que se encontra dentro da nossa intimidade, dentro da nossa psique, que nós só fazemos descobrir conforme o tempo passa. Agora, a imagem de que Jesus se serviu, ou as imagens de que ele se utilizou, é que variaram ao longo do tempo. Agora imaginem que dois povos diferentes, né, Brasil e Arábia, um tivesse vislumbrado essa realidade das nossas potencialidades íntimas, associando a ideia na Arábia de um tesouro colocado no terreno. E aqui no Brasil, como a gente tem muita praia, nós imaginamos que era uma pérola colocada no fundo de um oceano. Ora, são apenas imagens, mas nós poderíamos ter uma espécie de um antagonismo, né? O brasileiro podia encontrar lá o árabe e dizer, não, o reino de Deus é semelhante a uma pérola. E o árabe responder, não, o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Mas eles estavam falando da mesma coisa, apenas com símbolos distintos. Ora, na antiguidade nós tivemos muito disso. Não se compreendiam as imagens como símbolos, como referências, digamos assim, culturais de verdades universais. E muita confusão houve por conta dessa divergência, dessa aparente divergência. Hoje, graças à madureza dos tempos, nos é possível então identificar, não, mas espera, são apenas símbolos. E nós não temos nada a perder de conhecer símbolos distintos para uma mesma ideia. Porque as ideias diferentes vão nos ajudar a compreender melhor o símbolo. Cada povo, cada cultura, cada livro sagrado, na verdade, nos traz uma pequena dimensão, um pequeno aspecto daquilo que corresponde à realidade. Então, por isso que dizem os espíritos da Kardec, nós não temos nada a perder com esses ensinos. E esses ensinos também, essa compreensão do arquétipo, nos ajuda a entender o universalismo. Ou seja, a verdade é universal. Se nós soubermos sobrepairar os símbolos e as diferentes identidades culturais, nós vamos conseguir compreender que a mesma verdade foi apresentada por diferentes missionários em diferentes tempos, em diferentes épocas, com diferentes linguagens.
Hoje nós vamos ver isso aqui sobre a reencarnação. E aí nós temos, antecipando um pouco, né? Nós temos um fenômeno que se chama o ciclo de vida dos mitos. Como é que é esse ciclo de vida dos mitos? Num determinado momento da nossa infância cultural, da infância humana, nós associamos esses mitos, que são símbolos, que são arquétipos, a verdades absolutas. Então, só para dar um exemplo para vocês, durante muito tempo, principalmente na Idade Média, mas até bem recente, até o século XIX, para não ir muito longe, havia algo, até hoje, século XX, XXI, né? Existe algo chamado a arqueologia bíblica. Ainda tem gente hoje com patrocínio grande, investimento pesado, procurando o muro do Jardim do Éden. Vem lá. O sujeito acredita que o mito é real, que ele tem uma essência concreta, que ele vai um dia pesquisar lá no meio das areias do deserto e ele vai encontrar em algum lugar os muros do Jardim do Éden. Então, numa determinada fase de compreensão, se imaginou que o mito era real e que, portanto, deveria ser buscado como tal. Num segundo momento, conforme o progresso das ideias, dos tempos, e o conflito entre ciência e religião, começou a se acreditar que o mito era uma bobagem, que o mito não tinha nenhum fundamento. Olha, esse negócio de Jardim do Éden, de paraíso, isso é tudo bobagem, larga a mão, esquece, porque não vai levar a nada. E durante muito tempo os mitos sagrados, muitas escrituras sagradas, textos religiosos valiosíssimos ficaram associados a quimeras, a banalidades, a ideias pueris da infância da humanidade. Mais recentemente, por conta desse avanço, principalmente da psicanálise, do estudo dos símbolos, do estudo das diferenças culturais, etc., constatou-se então que os símbolos e aquelas tradições que estavam sendo menosprezadas, na verdade, tinham um valor muito grande pelo fato de trazerem referências sobre aspectos profundos da nossa identidade, aspectos profundos da nossa psique e da nossa condição humana. Então, hoje, esses mesmos mitos, esses símbolos, estão sendo comprovados pela ciência. Então, nos próximos minutos, nós vamos ver, digamos assim, um panorama que, começando lá atrás, nos Vedas, milhares de anos antes de Cristo, nós vamos ver o progresso de uma ideia ao longo do tempo e vamos chegar até o século XX ao estudo e à comprovação científica da reencarnação. E aí cada um de nós pode dizer, na madureza dos tempos, como nos diria o nosso Newton Boechat, o prazer, a alegria de constatar quase que uma ponte no tempo entre a verdade antiga, apresentada com roupagem simbólica, porque não havia ainda linguagem suficiente, nem conhecimento para traduzi-la numa linguagem mais comum, e agora a ciência moderna, a ciência de vanguarda, a ciência mais avançada, confirmando, comprovando as realidades que foram antevistas no passado. Então, esse encontro de conhecimentos, esse encontro de saber, que hoje será visto aqui como a reencarnação, ele pode e deve ser exercitado sobre todos os pontos da doutrina. Existência de Deus, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, todos os pontos básicos da nossa doutrina
hoje se tornaram linhas de pesquisa nos principais centros universitários do mundo. Só para dar uma ideia para vocês, enquanto os nossos irmãos preparam aqui o equipamento, a astrobiologia, que é o estudo da vida em outros planetas, surgiu em meados dos anos 50 na NASA, nos Estados Unidos. Anos 50 do século 20. Ou seja, exatamente 100 anos depois dos Espíritos terem afirmado na questão 55 do Livro dos Espíritos que todos os planetas são habitados. 100 anos depois do Livro dos Espíritos, criou-se um ramo do conhecimento acadêmico, universitário, na NASA, especialmente para prospectar, pesquisar e estudar a vida nos outros planetas. A tanatologia é um ramo da ciência dedicado a estudar as condições da sobrevivência do espírito depois da morte, as experiências de quase morte. É outro ramo da ciência dedicado a estudar um dos pilares da doutrina. E da reencarnação nós vamos ver da mesma forma. Então, podemos seguir. Esses mitos, esses arquétipos, dizem Jung, contêm uma sabedoria revelada, originalmente oculta, e exprime os segredos da alma em imagens magníficas. Então, nós trouxemos aqui, olha, essa ideia como se fosse um prisma, né? O arquétipo é o feixe da luz branca. Quando ele encontra a psique humana, ele se traduz em cores diferentes. Aqui são cores culturais. Um vai dizer que o reino de Deus é uma pérola, outro vai dizer que é um tesouro, outro vai dizer que é uma luz, cada um vai dizer uma coisa, cada um vai traduzir do seu jeito, mas a mensagem é a mesma. Nós só precisamos aprender a interpretar o símbolo. Então, olha aí o tal ciclo, né, o ciclo de vida dos mitos. Primeiro com uma interpretação literal, representada na arqueologia bíblica, depois a fantasia destituída de sentido real, ou seja, uma interpretação maldosa e preconceituosa em relação ao mito, e finalmente o seu resgate, tendo a sua comprovação pela ciência e sendo entendido como símbolo de verdades incontestes. Vamos ver então o que se aplica sobre a reencarnação. Nós trouxemos aqui 3 obras que são lapidares, maravilhosas. Nós recomendamos a sua aquisição, o seu estudo amplamente, e tratam todas 3 da reencarnação. A primeira, de André Pesani, A Pluralidade das Existências da Alma, foi lançada em 1865, portanto contemporâneo de Kardec. Depois, As Vidas Sucessivas de Albert de Rochat, em 1911, o primeiro ensaio científico sobre a reencarnação. E depois, Gabriel Delany, em 1924, com o livro homônimo, né, A Reencarnação, que se tornou também uma referência até para os cientistas do final do século XX sobre o estudo do tema. André Pesani teve o lançamento do seu livro anunciado por Kardec na Revista Espírita e foi amplamente elogiado. E interessante que ele era também jurisconsulto, né? E era o consultor de Kardec para alguns assuntos eruditos. Então, tamanha a erudição dele que Kardec muitas vezes recorria a ele. Tem nota no Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo a contribuição dele no esclarecimento de algumas passagens. Hermínio Miranda, apresentando a edição brasileira das Vidas Sucessivas, resumiu tudo. É um clássico porque foi o primeiro experimento científico para tentar comprovar a reencarnação.
Pode-se fazer ressalva do método, disso, daquilo, mas ele tem o mérito do pioneirismo pelo fato de ter realmente tentado estudar o assunto do ponto de vista científico. E sobre Gabriel Delany, não precisa dizer muito, resta lembrar a frase de Humberto de Campos, que apresenta Delany como o coadjuvante de Kardec para a estrada da ciência, ou seja, foi aquele que veio fundar os alicerces da ciência espírita e fez um trabalho maravilhoso sobre a evolução anímica, sobre a existência da alma, sobre a evolução, sobre as materializações. Então, um trabalho fantástico, digno de nota. Muito bem, entrando já no tema, é preciso esclarecer alguns termos, né? Diz Pesani que a ideia da metempsicose nasceu na Índia ancestral, né? Então, diz ele, o termo metempsicose tem origem grega, conforme segue, né? Meton, além de, e psique, alma. A alma e o seu além, a sua continuidade, né? Que significa a transmigração da alma de um corpo para outro. Não restringe essa transmigração apenas em corpos humanos, mas admite a possibilidade também de a alma encarnar-se em animais ou plantas. Nós vamos ver mais à frente que nos ensinos secretos para os iniciados, eles só ensinavam a transmigração de humano para humano. E para assustar o povo, como se fosse o inferno, né? A visão do inferno da Idade Média, para assustar o povo, eles davam a ideia da transmigração para o animal. Ó, se você não for bom, você vai virar porco, né? E aquilo assustava as pessoas, então era um modo de coibir, né, comportamentos ajustados. Mas nas escolas iniciáticas, o que se ensinava é a reencarnação que nós conhecemos. Uma variação desse termo é a palingenesia, paren de novo, e gênese, nascimento, um novo nascimento. Né? Pode, aqui, olha, um texto de Timeu de Lócrida, discípulo de Pitágoras, exatamente explicando esse uso da metempsicose para assustar e educar o vulgo, a pessoa comum, né, que precisava de um freio do seu comportamento. Diz ele: elogio muito o poeta jônico Homero de ter tornado os homens religiosos pelas fábulas antigas e úteis, porque, do mesmo modo que curamos os corpos por remédios insalubres, se não cedem aos mais salutares, do mesmo modo reprimimos as almas pelos falsos discursos, se elas não se deixam seduzir pelos verdadeiros. Então, diz ele, é pela mesma razão que é preciso estabelecer penas passageiras fundadas na crença da transformação das almas ou da metempsicose, de tal modo que as almas tímidas passem após a morte ao corpo das mulheres, expostas, olha só a situação da mulher na época, ó, e as mulheres expostas ao desprezo e às injúrias. Quer dizer, encarnar como mulher naquela época era castigo, era visto como castigo. Olha a situação. E as almas dos assassinos nos corpos das bestas ferozes, e por aí ia. Então, ele reconhecia de público que era uma mentira, era uma fábula ensinada apenas para assustar aqueles com comportamento desajustado. Era o tal do remédio insalubre utilizado, né, para essa finalidade. Bom, o que eu fiz? Como o nosso tempo aqui é curto, eu peguei um trechinho pequeno das grandes tradições, só para a gente dar uma passada. Reuni aqui 25, poderia, né, reunir muito mais. E só peguei uma de cada um, mas basta para trazer a ideia da universalidade do ensino. Então vamos lá. Ó. Começamos pelos Vedas. Olha, 2000 anos a 1500 anos antes de Cristo. Entregai-vos aos vossos desejos, abandonai-vos sem pudor a todas as vossas volúpias, não fareis senão sujeitar-vos a contrair, morrendo,
novos vínculos com outros corpos e com outros mundos. Só há fonte de paz e de salvação no conhecimento do Criador. Então, se você não se comportar, você vai ter que ficar preso a outros corpos e a outros mundos. Quer dizer, além de falar da pluralidade das existências, fala também da pluralidade dos mundos habitados. Também na tradição da Índia, o Bhagavad Gita, esse então muito claro, né, na conversa de Arjuna e Krishna. Como alguém deixa as vestimentas usadas para tomar novas, assim a alma deixa os corpos usados para revestir novos corpos. Aqui está claro, né? A linguagem é simples e eu poderia pegar aqui 5, 10 citações do Bhagavad Gita exatamente com o mesmo ensino. Estamos já aqui em 4 a.C. Na mesma época, lá no Egito, também no tempo simultâneo aos Vedas, no livro egípcio dos mortos, os homens não vivem somente uma vez. Partindo aqui não é nem um mito, né? É uma explicação clara, não tem nem um símbolo, é um ensino objetivo aqui. Os homens não vivem somente uma vez, partindo em seguida para sempre. Eles vivem numerosas vezes em numerosos lugares, embora não seja sempre neste mundo. Olha aí. Entre duas vidas há um véu de obscuridade. A porta abrir-se-á no fim e nos mostrará todas as câmaras que nossos passos atravessaram desde o começo. Está lá no papiro de Ani, no livro egípcio dos mortos. Então, olha, o véu de uma vida a outra traz obscuridade, mas é uma verdade inconteste, vista desde lá do Egito ancestral, que nós temos muitas vidas em diferentes mundos. Na Pérsia e na Caldeia, Zoroastro, no seu Avesta, né? As almas, olha, essa daqui é super atual, ó. As almas dos maus governantes, dos malfeitores, dos propagadores do mal, das pessoas com má consciência, voltam em razão da sua comida má, ou seja, dos seus maus frutos, do seu mal kerdar. Essa palavra kerdar é a palavra persa que traduz karma, a ideia de karma, de causa e efeito. Na verdade, eles são os habitantes da região da mentira, ou seja, o ambiente humano na Terra em que a mentira por si só pode e faz prevalecer. Então, olha só, a Terra é chamada do reino da mentira. Lembra do Maya, do mundo da ilusão dos hindus? Olha aí, né? Com uma tradução persa com uma linguagem da Caldeia antiga. Está lá na Gathas, né? Que são os livros escritos pelo próprio Zoroastro em 7 a.C. Na filosofia grega, diversos exemplos. Olha aí Pitágoras, citado por Porfírio. A alma transmigra de uma a outra espécie animal. Pitágoras dizia isso na sua mensagem pública. Timeu já nos ensinou que em circuito fechado ele ensinava só a transmigração humana. Platão. Ficamos também de acordo, aqui ó, século IV a.C., né, 5 e 4. Ficamos também de acordo que tanto os vivos provêm dos mortos, como os mortos dos vivos. Sendo assim, quer parecer-me que apresentamos um argumento bastante forte para afirmar que as almas dos mortos terão necessariamente de estar em alguma parte de onde voltam a viver. Então, está aí a reencarnação lá no Fédon, no item 16. Jâmblico é um dos chamados neoplatônicos, né? Uma geração bem posterior a Platão, já aqui, olha, depois de Cristo, nos séculos 3 e 4 depois de Cristo, mas ainda dentro da grande tradição da filosofia grega. Diz Jâmblico: as penas que nos afligem são frequentemente
os castigos de um pecado do qual a alma se tornara culpada em uma vida anterior. Está claro, não precisa, né, corrigir nada, acrescentar nada. Assim como o Jâmblico, o seu companheiro Plotino, ficamos também de acordo que tanto os vivos provêm dos mortos, como os mortos dos vivos. Sendo assim, quer parecer-me que apresentamos um argumento bastante forte para afirmar que as almas dos mortos terão necessariamente de estar em alguma parte de onde voltam a viver. Não sabia dizer aonde, mas sabia que elas iam voltar e estariam entre nós novamente. Porfírio, diz Santo Agostinho sobre Porfírio: Porfírio não aceitou a transmigração das almas com os animais. Ele era discípulo de Pitágoras, mas só entre os homens. Então ele, como discípulo, já ajustou o discurso do seu mestre, já popularizando o ensino correto, já naquele tempo na Grécia Antiga. Apolônio de Tiânia: ninguém morre, assim como ninguém nasce, senão aparentemente. Com efeito, a passagem da essência à substância é o que se chama nascer, e o que se chama morrer é, ao contrário, a passagem da substância à essência. Nada nasce, nada morre na realidade, porém tudo no princípio torna-se visível para em seguida tornar-se invisível. Os pais são o meio e não a causa do nascimento dos filhos, assim como a terra permite que as plantas saiam do seu seio e, no entanto, não as produz. Não são os indivíduos visíveis que se modificam, é a substância universal que se modifica em cada um deles. Olha que bacana. É a sua substância, é a sua individualidade que transmigra, transpassa, evolui através de diferentes personalidades. É a sua essência que se veste dos seus corpos como vestes, que delas se utiliza para o seu aprendizado, para a sua romagem, para o seu desenvolvimento espiritual. Podemos ver também nas tradições celtas, no druidismo, tão caro ao nosso mestre lyonês Allan Kardec e à figura querida de Leon Denis, entre outros. Há um texto de Júlio César, um relato oficial dele na Guerra das Galhas, em documentos oficiais, onde ele diz: uma crença que eles, os gauleses, procuram sobretudo estabelecer é que as almas não morrem e que após a morte elas passam de um corpo a outro. Então olha só, ele e Júlio César aprendendo reencarnação com os gauleses. Nos grandes poetas latinos, Virgílio: meu filho, diz o velho, aqueles que em outros corpos devem um dia renascer, porém, aqui ficou truncado, perdão, aqueles que em outros corpos devem um dia renascer, porém, antes da outra vida, antes de seus penosos labores, procuram as impassíveis águas do Léte e no longo sono das paixões humanas bebem o feliz esquecimento de seus primeiros amargores. Então, devem um dia renascer em outros corpos. Aqui ficou um pouquinho truncado. Vamos ver Cícero. Não vejo como é possível disto duvidar, da reencarnação. Os homens vêm ao mundo munidos de grande quantidade de conhecimentos. Uma grande prova de que assim o é está na faculdade, na prontidão com que as crianças aprendem as artes bastante difíceis, em que há uma infinidade de coisas a compreender, o que nos permite crer que estas não lhes são novas e que, ensinando-lhes, apenas reavivamos sua memória. É o que nos ensina o nosso divino Platão: aprender e recordar. Então, já passamos ali um pouquinho pela Índia, pelo Egito, pela filosofia grega, pelo druidismo, agora já estamos em Roma e vamos seguindo. Olha a universalidade da crença.
diferentes povos, diferentes épocas, que não se conheciam, não tinham ainda a facilidade e a felicidade que nós temos do intercâmbio, e, no entanto, já ensinavam a mesma coisa. Vamos ver na Cabala. A Cabala é o lado mais espiritual do judaísmo, assim como o sufismo é o lado mais espiritualizado do islamismo. Então vamos ver o que nos ensina a Cabala. Diz o seu grande precursor, Shimon Bar Yochai: se a pessoa é mal sucedida em seu propósito neste mundo, o Eterno, bendito seja, a desenraiza e o replanta muitas vezes mais. Olha que bacana. Então, se você estiver indo mal na sua vida, você será desenraizado, vai para o plano espiritual, recebe um novo adubo e depois será replantado muitas vezes mais para poder florir, para poder florescer, para poder brilhar conforme o seu destino. Olha esse poema. Aqui da Cabala esse aqui. Agora, na tradição cristã, Antigo Testamento, a gente diz que a tradição cristã judaica não ensina a reencarnação. É um erro. Existem diversas passagens do Antigo e do Novo Testamento trazendo o ensino da reencarnação. Vamos ver alguns aqui. Lá no livro de Jó, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, olha, ele saiu do ventre da mãe e vai voltar para lá, numa outra vida, numa outra existência. Antes, em Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Só pode ser uma existência anterior. Malaquias prevendo a vinda de Elias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É ele mesmo, ele é o Elias que há de vir. Aqui é uma previsão de reencarnação. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Depois, aqui no Gênesis, Moisés falando: quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. Na quarta geração que eles voltarão para cá, porque até lá a falta dos amorreus não terá sido paga. Então, na quarta geração, seus pais voltarão e terão uma nova oportunidade, uma nova existência. Por enquanto é preciso esperar. É claro que tem o símbolo da época, é claro que tem a diferença cultural, mas está ali a ideia, está ali a essência que precisa se trazer. Esse ensino é confirmado pelo Cristo. Diz ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, na conversa com Nicodemos. E João Batista é o Elias que havia de vir. Então nós temos uma citação no Novo Testamento do Cristo dizendo que João Batista é Elias, e nós temos uma profecia lá no Antigo Testamento dizendo, lá em Malaquias, dizendo que o profeta Elias seria enviado antes do grande e terrível dia do Senhor. As duas revelações se completam e se confirmam reciprocamente. Então, como é que se diz que na Bíblia não tem reencarnação? Tem muito. Lembra que aqui nós estamos trazendo poucas citações apenas a título de exemplo. Vamos ver, olha, no islamismo, no Orígenes, o Orígenes é o maior dos pais da igreja. São mais ou menos 16 a 20 autores que são denominados como pais da igreja, e entre eles todos, Orígenes é chamado o gênio da cristandade.
Quem tiver a chance de ler, de procurar saber, conhecer sobre Orígenes, procure, porque ele viveu entre os anos 185 e 270 depois de Cristo e fez um trabalho maravilhoso do resgate do evangelho original, do evangelho do cristianismo do Cristo. Diz ele, primeiro se manifestando contra a metempsicose. A gente está um pouquinho apertado de tempo, eu vou passar aqui. Aqui contra a metempsicose no animal. E depois confirmando a reencarnação humana. O Senhor, no Evangelho, diz: há muitas moradas na casa do Pai. Fez alusão às diferentes estações que as almas devem ocupar depois de elas terem sido despojadas do seu corpo atual. E que nelas, têm revestido novos corpos. Então está aí, as muitas moradas. Fez alusão às diferentes estações, aos diferentes mundos que as almas devem ocupar depois delas terem sido despojadas do seu corpo atual. E que nessas estações elas têm revestido novos corpos. Então, o maior dos pais da igreja, confirmando o Antigo Testamento e confirmando o Novo Testamento, o ensino do Cristo. No islamismo e no sufismo. No islamismo, no Alcorão, olha, reencarnação no Alcorão. Na surata número 2, versículo 28. E tu estavas morto, e ele te trouxe de volta à vida. Ele causará a tua morte, ele o Senhor, e te trará novamente a vida, e no fim te unirá a ele próprio. Olha aqui, traduzindo exatamente o ciclo das reencarnações. Tu estavas morto, estavas no plano espiritual, e ele te trouxe a vida. Ele te causará a tua morte, porque teus dias são contados pelo Pai, mas te trará novamente a vida, e no fim desse ciclo, ele te unirá a ele próprio. Você estará unido a Deus. Está aí no Alcorão. E agora sim, no sufismo, o poeta Rumi, um dos maiores poetas da tradição islâmica, confirmando a reencarnação. Eu morri como mineral e tornei-me planta. Olha aqui ele fala de evolução. Olha aqui. Eu morri como uma planta e elevei-me animal. Eu morri como animal e me tornei homem. Por que devo temer? Quando perdi algo ao morrer? Olha que bacana. Por que devo temer? Quando foi que perdi algo ao morrer? Belíssimo, um poema de 7 linhas, traduzindo toda a evolução humana. Olha só. Eu morri como mineral e tornei-me uma planta. Morri como uma planta e elevei-me animal. Morri como animal e me tornei homem. Por que devo temer? Por que devo temer? Quando perdi algo ao morrer? Belíssimo, belíssimo. Exatamente ele, um representante do sufismo, a parte mais espiritualizada e mais esclarecida do islamismo. Na Idade Média, evidentemente, tivemos uma perseguição implacável contra qualquer ensino que não fosse atendesse à ortodoxia da igreja, a ortodoxia do Vaticano, enfim, do pensamento ortodoxo. Mas tivemos, por exemplo, a figura que nós homenageamos aqui na casa de Judas Iscariotes, e que, digamos assim, foi um precursor de Joana d'Arc, no sentido da dignidade, da hombridade, da coragem, da fé e do conhecimento. Em plena Idade Média, ele escreve: uma vez que a alma não pode ser encontrada sem o corpo, e todavia não é corpo, pode estar neste ou naquele corpo e passar de corpo em corpo. Olha aí, a reencarnação, de uma outra forma. Uma vez que a alma não pode ser encontrada sem o corpo, salvo os videntes, você não consegue ver se ela não está encarnada. E todavia não é corpo, pode estar neste ou naquele corpo e passar de um corpo em corpo, de um para o outro, de encarnação em encarnação. Foi queimado vivo
em 17 de fevereiro de 1600 em Roma. Até hoje tem essa estátua, fica no local onde ele foi queimado, uns olhos tristes, uma figura maravilhosa. Aqui a nossa homenagem a Giordano Bruno. Foi um dos pouquíssimos que em plena Idade Média ensinou a verdade da reencarnação. Ora, mas podemos também ver autores modernos e contemporâneos. Então já vimos a antiguidade, vimos antes de Cristo, depois de Cristo, nas mais variadas culturas. Agora vamos chegando mais ao nosso tempo e o ensino é o mesmo. Grandes nomes, grandes luminares tiveram a intuição, a antevisão desse arquétipo, dessa verdade íntima, dessa realidade essencial que se encontra na alma de todos nós. Diz, por exemplo, Lavater. Lavater foi um filósofo, teólogo e poeta suíço e dali do século XVIII, XIX, né? 18, né? Não chegou ali na virada do XIX. E diz ele: a alma aperfeiçoa, vivendo sobre a terra, as qualidades do corpo espiritual, do veículo no qual continuará a existir após a morte do seu corpo material e que lhe servirá de órgão para conceber, sentir e agir em sua nova existência. Então, aqui um teólogo protestante trazendo a verdade da reencarnação. Vitor Hugo dispensa apresentações, né? O maior dos poetas franceses, símbolo do romantismo, né? do século XIX, dizia ele: quem nos diz, recomeçou o poeta, que não me reencontro através dos séculos? Shakespeare escreveu: a vida é um conto de fadas que se lê pela segunda vez. Eu poderia ter dito: pela milésima vez, pois não há século em que eu não veja passar minha sombra. Olha que bacana. Não há século em que eu não veja passar a minha sombra. Ele lembrava das suas encarnações pregressas. Para ele, a reencarnação não era uma revelação de terceiros, era uma sensação íntima de um espírito que já tinha alcançado uma grande maturidade espiritual. Diz ele, continuando, eu tive que trazer duas citações de Vitor Hugo, porque merece, né? Vós não credes nas reencarnações sob o pretexto de que não vos lembrais de nada das vossas existências anteriores. Porém, como a recordação dos séculos dissipados permaneceriam impressas em vós, quando mal vos recordais das 1001 cenas da vossa vida presente, quem aqui se lembra do seu primeiro ano de existência? Do seu segundo ano de existência? Os nossos primórdios, as nossas ideias mais remotas, como que desaparecem. E, no entanto, são dessa vida. Como é que nós poderíamos desejar uma capacidade do nosso cérebro de lembrar a quantidade de informação de múltiplas e múltiplas existências? Seria impossível. Não temos ainda a estrutura cerebral pronta para isso. Não temos ainda a maturidade espiritual para isso. Né? Imagina você cruzar com a sua sogra, com o seu cunhado e lembrar de quem eles foram na vida passada. Né? Ele poderia criar muitos problemas, não é verdade? Então, tem que tomar alguns cuidados. Então, é uma bênção, o esquecimento é uma bênção que Deus nos traz, né? Para a nossa educação espiritual. Leão Tolstói, o maior dos romancistas russos, né? Dizendo: da mesma forma como vivemos dos milhares de sonhos durante nossa vida terrestre, esta é uma das milhares de vidas nas quais entramos, milhares de vidas nas quais entramos, saindo da outra mais real, mais autêntica e à qual retornamos após nossa morte. Milhares de vidas. Você já viveu em todos os povos, já foi homem, já foi mulher, já foi representante das mais variadas etnias, já teve todas as experiências possíveis. Essa é mais uma, mas é a principal. Porque é aquela que você se encontra mais maduro para fazer escolhas melhores e mais lúcidas para o seu futuro espiritual. Essa a gente não pode perder.
Vamos lá, Charles Bonnet, também suíço, era biólogo, estudioso do magnetismo, um dos precursores da fisiogonomia, que é aquela tentativa de estudar o caráter das pessoas através das suas feições, muito em voga no século XIX, e diz ele: todos os momentos de nossa existência individual estão indissoluvelmente ligados uns aos outros. A morte não é uma lacuna nessa cadeia, ela é o elo que liga duas vidas ou as duas partes da cadeia. Então, é uma continuidade, não há solução de continuidade de uma vida para a outra. Dupont de Nemours, de Nemours, né? Imagina. Dupont, ele é o pai, essa empresa que existe nos Estados Unidos, a Dupont, ele é o pai do fundador da empresa, ele é francês, ele é o pai do fundador. O filho dele migrou para os Estados Unidos, ficou milionário, bilionário, e ele era um homem muito culto, um estudioso, um espiritualista da mais alta monta, e ele escreveu sobre a evolução do princípio inteligente e sobre a reencarnação. Muito admirado no século XIX. O princípio inteligente não pode se levar senão por uma nova vida, com novos sentidos e novos órgãos. Porque se a sua inteligência nada perde, também nada recebe senão pelos sentidos dos quais ela está sucessivamente dotada nos diferentes corpos que anima. E aqui tem uma lição fantástica para a gente, a importância da nossa vida atual. Cada dia, cada hora da nossa existência, cada conversa, cada leitura, cada palestra, cada programa de televisão, cada tarefa, tudo concorre e promove o despertar do nosso psiquismo. Esse é o objetivo da vida, o nosso desenvolvimento, a libertação das nossas potencialidades, os sentidos, a vida, as experiências, as horas, os dias, os minutos, todos são preparados por Deus para o nosso aprendizado, sejam experiências boas, sejam experiências dolorosas, sejam experiências aprazíveis, sejam difíceis, tudo concorre para a nossa felicidade, tudo concorre para a nossa evolução. Nós temos que agradecer, saber descortinar, saber olhar nos dias que recebemos as oportunidades que Deus nos oferece. Com coragem, com alegria, com disposição de um aluno que sabe que pode enfrentar uma prova difícil, mas se vencida a prova, ele terá uma promoção, ele terá uma conquista, ele terá uma alegria consequente daquela prova enfrentada. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos congelar na prova, nós temos que transcendê-la. Diz o Cristo: bem-aventurados os aflitos. Por trás de toda aflição existe uma bem-aventurança que não pode ser esquecida. Olha aí o Dupont lembrando a importância da vida, dos sentidos e das experiências que nós vivemos o tempo inteiro. E a ciência? Chegamos então à nossa ciência contemporânea e agora nós podemos fechar o ciclo, né, do mito no caso da reencarnação, porque seria tão arquetípico, seria tão presente nas mais variadas culturas, seria tão constante se em todos os séculos houve estudiosos, pesquisadores, iluminares que defenderam essa ideia e agora a ciência a confirma. É sinal que ela é verdadeira, é sinal que ela é importante, é sinal que a intuição foi sólida, foi clara, nítida, e agora vem a ser confirmada. Então, nós tivemos, na figura de Alberto de Rochat, ainda no século XIX, início do XX, através da pesquisa do sonambulismo, né, do hipnotismo, despertando as potencialidades anímicas dos seus sujeitos, das pessoas estudadas, ele confirma: é indubitável que por meio de certas operações magnéticas pode-se levar progressivamente a maioria dos sensitivos, a maioria,
a épocas anteriores à sua vida atual, com as particularidades intelectuais e fisiológicas características dessas épocas, e isto até o momento do seu nascimento. Não são recordações que despertamos, são estados sucessivos de personalidade que evocamos. Estas evocações produzem-se sempre na mesma ordem através de uma sucessão de letargias e de estados sonambúlicos. Então, ele tentava colocar a pessoa em estado de êxtase, em estado sonambúlico, anotava os dados e depois ia pesquisar. Algumas vezes acertava, algumas vezes não. Mas não invalida. O fato é que ele fez o teste de São Tomé, ele fez o teste, desenvolveu um método para verificar, para experimentar. Quem sabe se ele tivesse técnicas de hipnotismo mais avançadas, tivesse um conhecimento mais contemporâneo da nossa psique, conseguisse resultados melhores. Mas foi um pioneiro, foi um abençoado pioneiro da ciência espírita e dessa busca da comprovação. Outro pioneiro foi Gabriel Delany, que estudou duas correntes principais de revelações sobre a reencarnação. A primeira, aquela que os espíritos, nas suas comunicações, traziam suas lembranças de vidas pregressas, tipo o céu e o inferno, de Kardec. Né? Você tem ali dezenas e dezenas de mensagens onde espíritos já desencarnados falam muitas vezes sobre suas vidas recentes e também de outras vidas pregressas. Então, é possível ao espírito e é mais fácil ao espírito desvencilhado da organização corpórea se lembrar das suas vidas pregressas. E o segundo tipo foi a profecia, a previsão de reencarnação. Então, uma menina dizia, olha, eu vou reencarnar e eu vou ter um sinal na testa. E a mãe se achava infértil, né? E não acreditava que podia ter filho. Daqui a pouco ela fica grávida e aquilo chama atenção. Depois ela tem a menina e nasce uma menina, exatamente com o sexo, né, que havia sido anunciado, e a menina nasce com uma marca na testa. Então, uma gravidez improvável, o acerto do sexo, que já, né, tinha 50% ali de probabilidade de acerto, e a marca na testa, que era um sinal atípico extraordinário. Uma coisa é se você tem um caso desse, mas se você tem dezenas, e se você tem centenas? Então, Delany fez esse papel de catalogar esses casos pela primeira vez, de uma maneira estruturada, e apresentar no seu volume a reencarnação. E outro caso, outros dois casos que ele trouxe, que foram aproveitados pela ciência mais recente. O primeiro dos meninos prodígio, né? Quando você vê uma criança de 3 anos tocando o piano como um virtuoso, é absolutamente impossível você imaginar alguma, e os pais não sabem nada de piano, não têm noção do que seja um piano. Não dá para aplicar o conceito de genética, né? De onde aquela criança trouxe aquele conhecimento, mas o que é principal, né, há nesses casos? Aqueles em que as crianças se lembram da sua vida passada. Você tem uma criança de 3 anos dizendo, é uma menina, e ela diz, não, mas eu não sou menina, eu sou um menino, eu sou um homem. Não, que isso? Né? Eu sou um homem, meu nome é José da Silva e eu sou casado com a Maria da Silva, eu levei um tiro no coração, eu fui levado para o hospital X e lá tentaram me atender, mas não conseguiu, faleci e agora estou me vendo aqui no corpo dessa menina. O vocabulário dele não é de criança, a fala dele não é de criança. Se você leva ele na casa dele antiga, ele anda pela casa toda, cumprimenta a mulher, fala a intimidade do casal. E se você for lá no hospital, você encontra o atestado de óbito dele com o nome que ele diz ter na vida pregressa. Isso, se for um caso, já seria de extrema admiração, mas e se forem 2.500 casos? Catalogados, registrados, pesquisados, conferidos, comprovados. Aí muda de figura.
Então, e ele cita pela primeira vez esses casos das crianças que se lembram de vidas passadas, mas ele tinha poucos casos. Qual não é a ironia do destino? Que anos mais tarde, Delany desencarna em 1926, 30 anos depois, em 1956, Ian Stevenson, na Universidade de Duke, na Virgínia, nos Estados Unidos, começa a pesquisar a reencarnação exatamente com os casos das crianças com recordações de vidas passadas. Deixa eu adiantar aqui. Então, olha, nós temos um ciclo de pesquisa sobre reencarnação muito interessante. Observem. Em 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos. Em 65, a publicação daquele livro, A Pluralidade das Existências, do André Pezzani. Em 1911, a pesquisa do Albert de Rochat. Em 27, a versão definitiva do livro do Delany. Em 31, houve uma pesquisa na Itália, uma pesquisa de opinião, em 1931, perguntando: você acredita em reencarnação? E 80% das pessoas responderam que sim. Em 1931, na Itália. Depois, nos anos 40 e 50, uma febre, digamos assim, da chamada physical research, da pesquisa espiritual, principalmente nos Estados Unidos, o advento da parapsicologia, de Heine, todo esse grupo de pesquisadores, muito em cima de Richer, Charles Richer, da metapsíquica, tudo isso floresceu nos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, e aí Ian Stevenson, que é chamado com justeza o Galileu da reencarnação, se alimenta nessa fonte, cita Delany na bibliografia das suas obras, e produz o que até hoje é um dos maiores acervos, eu vou seguir aqui, um dos maiores acervos depois eu volto, da literatura universal sobre reencarnação. Tem lá, olha, na Universidade de Duke, na biblioteca, você pode ir lá e visitar e conhecer, 2.600 casos de reencarnação catalogados, cientificamente registrados. Tudo que se publica de livro é apenas uma parte do que está lá catalogado e registrado, para qualquer cientista ver e conferir. E aí tem nome, telefone, sobrenome, de um jeito que você não fica impressionado. Né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, diz, assim, juntamente com o Ian Stevenson, houve uma série de pesquisadores que exatamente nos anos 50 do século XX começaram pesquisas parecidas. Carl Miller na Alemanha, Hernando Guimarães Andrade aqui no Brasil, Ian Stevenson nos Estados Unidos e Emendranath Banerjee na Índia. São grandes pesquisadores trabalhando ou com regressão de memória, com hipnotismo, ou com o estudo dessas crianças, com diversas técnicas diferentes. O nosso brasileiro, representante brasileiro, aqui do interior de São Paulo, de Bauru, doutor Hernani do Guimarães Andrade, merecia um Nobel. Merecia um Nobel. Se um brasileiro merece um Nobel, certamente o doutor Hernani se encontra entre eles. Merecia mais estudo, merecia mais divulgação, merecia uma semana de estudos sobre a sua obra em qualquer centro espírita do Brasil, em todos os anos. O Banerjee, como representante indiano, também conclusões exatamente iguais àquelas encontradas pelos seus pares. E o Dr. Ian Stevenson, que nos conta, durante muitos anos, ele se interessou por experiências extrasensoriais e fenômenos do gênero. Nos anos 50, começou a ler sistematicamente literatura relacionada à teosofia e à pesquisa psíquica. Concentrei a maior parte do meu esforço no exame das evidências da sobrevivência da personalidade humana depois da morte. A evidência mais promissora que encontrei foi a provinda das crianças que diziam lembrar de vidas anteriores.
A maioria desses casos aparecia como histórias individuais ou em pequenos grupos de relatos. Pareceu-me, porém, que havia mais deles e decidi tabulá-los a fim de analisá-los e encontrar características comuns. Ele saiu mundo afora, visitou diversos países, estabeleceu parcerias, centros de pesquisa no mundo inteiro para estudar e comprovar a reencarnação. Esses 2.600 casos são o resultado desse esforço coletivo. Então, não provém de um país só, não provém de um pesquisador só, mas de uma série de pesquisadores em diferentes países. Esses livros são os livros utilizados para popularizar o seu ensino. O mais famoso deles, 20 casos sugestivos de reencarnação, que ele escreveu em 1966, mas que depois se tornaram 2.600 casos. Eu tive a chance de comprar, talvez, a obra-prima dele, que é esse aqui, A Reencarnação e a Biologia. São 2 volumes, do tamanho de um dicionário do Aurélio. Imagina esses dicionários grandes, enciclopédicos. 2.000 páginas cada volume. Um volume é só sobre defeitos de nascença. Então, são crianças que nascem com defeitos, se lembram das suas vidas passadas e se lembram por que nasceram com esses defeitos. E você vai lá comprovar e encontra a história todinha. E comprova. E outros são marcas de nascença. Então, um exemplo dessa história. Deixa eu avançar aqui. Esse caso do garoto Mara Han. O Mara Han, criança, eu não sei se dá para ver aqui, mas ele nasceu com umas manchas no peito. Aqui a foto não está muito boa, né? Mas tinha uma série de marcas aqui no peito, manchas de pele, que chamavam a atenção. E ele, garoto, 3, 4 anos, dizia que aquelas manchas eram um tiro, que ele tinha morrido assassinado, que aí sim, que ele tinha sido salvo, né, digamos assim, não tinha morrido no ato do tiro, tinha sido levado para um hospital onde ele morreu. Que ele era casado, tinha esposa, essa coisa toda. Foram lá no hospital e pegaram um atestado de óbito dele na sua encarnação pregressa. Qual não é a surpresa? Quando fizeram, guardada a diferença de escala, porque aqui é o corpo de uma criança, né? De um garoto aqui, devia ter 5, 6 anos, um corpo de um menino, fazendo a escala para um corpo adulto, as marcas do atestado de óbito se encaixam à perfeição no corpo do menino. Aí não tem discussão, gente assim, mas eu não acredito. Tá bom, tem gente até hoje que não acredita que o homem foi à Lua, né? Sinto muito. Não há, assim, a minha fé é racional e é raciocinada. Eu não acredito em reencarnação porque o vovô me contou, né? Eu acredito em reencarnação porque eu tenho 2.000 anos de intuições arquetípicas e 100 anos de pesquisa, onde cada novo pesquisador, em diferentes países, com diferentes métodos, com diferentes abordagens, confirma o fato. E num nível de documentação e de detalhe que não deixa a menor margem de dúvida. Então vamos combinar, daqui para frente, se você quiser duvidar, o esforço de comprovação de que a reencarnação não existe tem que ser seu. Porque o nosso de que ela existe já foi feito. Não devemos mais nada a ninguém, a quem quer que seja. Agora, a ciência é que precisa despertar e prestigiar os seus próprios representantes. Porque senão estará que nem Galileu, diante dos padres, com o telescópio apontado, né, para o céu. Eles não quiseram ver, e no entanto ele disse, mas a Terra, no entanto, se move. Né? E por se move. Quer dizer, eles não quiseram olhar no telescópio para não comprovar aquilo que ele estava mostrando. Há cientistas, uma parcela cada vez menor, felizmente, que não acreditam em reencarnação simplesmente porque não querem estudá-la. Mas se não querem estudar, por favor, não deem palpite. Né?
Vamos ficar com aqueles que, estudando, a comprovaram. Então, quais são os sinais identificados pelo Ian Stevenson para um caso de reencarnação? Predições de renascimento, sonhos, afirmações feitas pela criança, idade das primeiras referências à vida pretérita, quanto mais cedo melhor, né? O fenômeno fica mais legítimo. Idade das últimas lembranças espontâneas, quando chega a 7, 8, 9 anos, aquela lembrança desaparece. Menção frequente do tipo de morte experimentada, reconhecimento de pessoas e lugares da vida pretérita, frequência da morte violenta, comportamentos estranhos, fobias, habilidades inatas, precocidade sexual, inversão sexual, marcas ou defeitos de nascença e relatórios médicos. Para fechar, eu trouxe aqui um caso de 5 minutos. Tem tempo, Fê? Pode ser? Sim. Eu trouxe um caso em vídeo, porque se uma imagem fala melhor do que 1000 palavras, um vídeo fala muito mais, né? Então é um vídeo de 5 minutinhos, mas que vale a pena trazer. A última frase do nosso pastor: pouca ciência afasta de Deus, muita a ele reconduz. Abençoada a ciência que está comprovando aquilo que séculos e séculos trouxeram, e que nós possamos fazer jus à bênção dessas revelações. Porque lembrem o caso da Índia, onde apenas a crença da reencarnação, combinada com a política de castas, não tem ajudado. Só o conhecimento da reencarnação não resolve. É preciso também que a gente se transforme, se renove à luz do ensino do Cristo a partir desse conhecimento. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Muita paz.